Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos aí falar um pouquinho, né, sobre o tema da dinâmica impulsiva, tá? Ou seja, nós vamos aí comentar aí um pouquinho sobre impulso, quantidade de movimento, certo? E também, né, falar aí do teorema do impulso, né? O teorema do impulso que faz parte aí do início aí da dinâmica impulsiva, tá bom? Então, esse é o tema de hoje. E aí nós vamos estar conversando aí um pouquinho sobre isso, seguindo, né, o estudo aí da dinâmica aí que estamos vendo, né, nos vídeos, né, anteriores aí, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre este conceito hoje. Só colocar aqui o nosso slide, tá, para ir comentando, falando sobre ele. Só um minutinho. Beleza. É isso aí. Bom, gente, então, nós vamos então falar aí sobre este assunto, ó, impulso e quantidade de movimento, certo? Os dois conceitos aí de hoje. O impulso, gente, né, quando nós entendemos aí que um objeto, né, ele está se movimentando, né, existe aí uma grandeza, né, chamada impulso, né? Essa grandeza, ela é uma grandeza vetorial, ou seja, é uma grandeza que vai ter ali direção, é uma grandeza que vai ter ali sentido, não é? E aí nós temos aqui um conceito, né? Nós temos aí deixa eu silenciar isso aqui. Nós temos aqui um conceito importante, não é? Que diz aqui o seguinte, ó, que o impulso é uma grandeza física vetorial, está relacionada com a força aplicada em um corpo durante um intervalo de tempo. Então, vocês vão perceber aí o seguinte, ó, tá? A expressão, né, a fórmula, na verdade, ela é bem simplesinha, né? Ó, impulso é igual a força vezes ΔT, que seria o ΔT, intervalo de tempo, não é? Que vai ser aplicado, então, essa força. Então, o que acontece, gente? Imaginando aí, por exemplo, uma pessoa, quando ela vai chutar uma bola de futebol, né? O que vai ter? O pé, né? O pé do jogador, ele vai estar em contato com aquela bola durante alguns milésimos de segundo ali, e aí vai fazer com que, né, aquela força que foi aplicada à bola, né, seja dada ali, então, um impulso para que ela possa começar a entrar em movimento, não é? Então, esse impulso, né, que nós estamos vendo aqui, né, apresentando aí, é justamente, né, é uma grandeza que, obviamente, vai depender da força aplicada e o tempo de contato que está sendo feito aí. Então, o detalhe aqui, né, que podemos dizer aqui é o seguinte, ó, o impulso já informou que é uma grandeza vetorial, tá? E a força, nós já sabemos que também é uma grandeza vetorial, tá? O detalhe aqui é o seguinte, força e impulso vão ter as mesmas características vetoriais no que diz respeito aí à direção e o sentido, né? Então, se a força é aplicada horizontalmente para a direita, o impulso também vai ser horizontalmente para a direita, tá? Então, ela vai ter as mesmas características vetoriais na direção e no sentido, tá certo? Então, esse é o detalhe aí, ó, você percebe que na fórmula, né, existe lá aquela setinha em cima, indicando aí que é uma grandeza vetorial, tá? E aí as unidades, né, gente? Também, né, importante a gente um detalhe aqui, né, ó, a força, sabemos aí que é medida em Newton, né, no sistema internacional, o intervalo de tempo é medido em segundo no sistema internacional, e aí o impulso, que é o produto justamente da força vezes o intervalo de tempo, a unidade de impulso, vejam aí, ó, Newton vezes segundo, tá? Então, basta ali, na verdade, acompanhar ali a própria fórmula, né, ó, força em Newton, tempo em segundo, então Newton vezes segundo é a unidade de impulso, tudo bem? Então,
esse seria aí, o primeiro conceito de hoje, tá? O que é o impulso, tá? Como medirmos o impulso aí a partir de uma força aplicada. Ainda em relação aqui ao impulso, ó, vamos lá. Ao empurrarmos um carro, por exemplo, quanto maior a intensidade da força e o tempo de atuação, obviamente maior vai ser o impulso aplicado, né? São grandezas aí, vamos dizer aí, diretamente proporcionais, tá? Então, mais uma vez aí reforçando. E aqui embaixo, né, o que eu já comentei, ó, o impulso é uma grandeza que vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força aplicada, tá? Então, esse seria aí o detalhe que nós temos. Graficamente, gente, graficamente, em relação ao impulso, vejam aqui, ó, tá? O gráfico que nós temos é da força em função do intervalo de tempo, ok? E aí nós temos aqui, na verdade, uma força variável, né? Não é uma força necessariamente constante, uma força que pode ser variável também. E o detalhe aqui, né, gente? Mais uma vez aí, né, usamos muito, né, algumas propriedades gráficas aqui, não é? E a propriedade gráfica aqui, o que seria, né? Ó, a área numericamente formada aqui, ó, a área formada da força em função do tempo, ela vai ser numericamente igual ao impulso, né? Principalmente aí quando nós temos essa situação de forças variáveis, né? Quando a força é variável, você não vai ter como utilizar a fórmula do impulso para calcular esse impulso, por ser uma força variável, não é? Como está sendo mostrado neste gráfico aqui. Se é uma força constante, tudo bem, né? Você pode usar ali a fórmula, força vezes intervalo de tempo, e eu consigo determinar o impulso. Mas, neste caso aqui, vejam aí que acontece, né? A força sendo variável, o único caminho, né, seria, portanto, a área, né? A área, ela será numericamente igual ao impulso, seja lá de um trapézio, seja de um retângulo, de um quadrado, né, que é os mais comuns aí de um triângulo. Então, são as áreas que nós temos aí que vai ajudar, vai facilitar aí para calcular o impulso de forças variáveis, tá bom? Então, esse seria aí a observação aí em relação ao impulso. Segundo conceito de hoje, quantidade de movimento, né? Quantidade de movimento aí que também, né, em alguns livros, em algumas apostilas, vem lá com o nome momento linear, um material, né, que geralmente, né, trabalha aí. Então, momento linear ou a quantidade de movimento, gente, tá? Aqui está a quantidade de movimento, representado aí pela letra Q, tá? Também é uma grandeza vetorial, também é uma grandeza aí que vai ter características, né, de direção, sentido, intensidade, e entendemos aí que a quantidade de movimento, o próprio nome já fala, né, a partir do momento que um objeto teve ali, foi aplicada uma força, né, houve ali um impulso envolvido, o que vai acontecer? O resultado disso será um movimento, né? Ele vai ter ali uma certa velocidade, ali que vai depender também da sua massa, né? Então, a quantidade de movimento, né, gente? O nome já diz, ele vai medir, não é justamente isso. A partir do momento que começou este movimento, nós temos aí essa grandeza específica chamada quantidade de movimento, tá? E a dica aí, o que seria? Também, da mesma maneira ali, né, que o impulso, ó, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que vai ter as mesmas características de direção e sentido de outro vetor. Qual seria? O vetor velocidade. Tá? Então, a equação também é bem simples. Ó, tá? Quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Né? A velocidade linear, né? A velocidade escalar. Então, nós temos aí, ó, m vezes v, que vai ser, então, a quantidade de movimento. Tá, gente? Então, outra formulinha bem simples, e as dicas aí, as mesmas que acabei de falar para o impulso, tá?
a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade. O vetor velocidade, como já falamos, né? O vetor velocidade, ele vai justamente dar ali a direção e o sentido do movimento, né? Então, você vai entender aí que a quantidade de movimento vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, ok? Unidades: massa em quilograma, velocidade em metros por segundo. Então, a quantidade, que é o produto dessas duas grandezas, né, ó, a unidade da quantidade de movimento será quilograma vezes metros por segundo. Tá? Então, é exatamente as unidades das grandezas envolvidas na própria fórmula. Certo, gente? Então, massa em quilograma, velocidade em metros por segundo. Tudo bem? Então, façam aí as anotações, né, gente, no caderno, como vocês já estão acostumados, no resuminho aí. São detalhes aí importantes aí para a gente, né, seguir aí os nossos temas aqui. Aqui, né, legal aqui nessa página, gente, é o seguinte, ele vai mostrar aqui o seguinte, que a unidade de impulso, ela, na verdade, ela está relacionada com a unidade de quantidade de movimento. Então, veja bem, elas são equivalentes, são unidades equivalentes, tá? Não estou dizendo que o impulso é a mesma coisa que quantidade de movimento, não. Estou dizendo que a unidade de impulso, ela é equivalente à unidade de quantidade de movimento, tá? Ele fez aqui, né, na verdade, ele fez de uma forma bastante simples aqui, mostrando aqui, ó, o seguinte, ó, Newton, não é? A unidade de impulso seria Newton vezes segundo, ok? O Newton, né, que é uma unidade de força, se pegarmos lá na segunda lei de Newton, tá? Força, o que que é? Massa vezes aceleração, tá? E a massa em quilograma, a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Aí a hora que ele fez aqui, ó, no lugar de Newton, ele substituiu por quilograma vezes metros por segundo ao quadrado, que é massa vezes aceleração. Né? Então, ele fez apenas uma substituição das unidades aqui. E aí, resultado, ó, o que, que vai acontecer? Segundo ao quadrado, simplificando com este segundo aqui, não é? Nós teremos, então, ó, a unidade de impulso, não é? Sendo quilograma vezes metros por segundo. Tá? Então, quer dizer, o Newton vezes segundo, gente, é equivalente a quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer, a unidade de impulso é equivalente à unidade de quantidade de movimento. Né? Você pode até pensar, então, se são as mesmas unidades, são equivalentes aí, posso dizer que são grandezas também equivalentes? Nós temos aí, né, hoje, né, como o tema aí seria esse, não podia deixar de também comentar sobre o teorema do impulso. Né? O teorema do impulso é justamente um teorema ali que vai mostrar qual é a relação entre impulso e quantidade de movimento. Tá? Então é isso que eu vou mostrar aqui para vocês e vocês vão entender aí qual é essa relação entre eles, né? Um chamado teorema do impulso. Ele fez aqui passo a passo, tá? Para mostrar essa relação. Então, considere um corpo de massa m que se desloca numa superfície horizontal com velocidade v. Num certo instante, passa a atuar uma força de intensidade F durante um intervalo de tempo. Então, vamos pensar nessa frase aqui, né, gente? Existe ali um objeto que estava sendo deslocado com uma certa velocidade. Ok. De repente, surgiu, começou a atuar ali uma força sobre este objeto. Então, atuando uma força ali, durante um certo intervalo de tempo, quer dizer, eu vou entender que um objeto que já estava em movimento começou a aplicar, então, uma força, começou, então, a ter um impulso sobre ele. Mesmo ele estando em movimento, começou-se, então, a ter ali um impulso, né? Aplicou uma força durante um intervalo de tempo, quer dizer, nós estamos falando de impulso, tá?
O impulso produzido pela força será igual a, olha lá, de novo, né? Ó, formulinha do impulso. Impulso é força vezes o intervalo de tempo. Lembrando aí que a força é o produto da massa vezes aceleração, né? Resultante igual a massa vezes aceleração. Nós temos, então, substituindo a fórmula do impulso, ó, e impulso vai ser a massa vezes a aceleração vezes o intervalo de tempo. Né? Pegamos lá a fórmula do impulso e simplesmente substituímos pela a segunda lei de Newton. E aí, lembrando que a aceleração é ΔV sobre ΔT, aceleração é variação de velocidade sobre o intervalo de tempo, substitui de novo na fórmula. E aí ficou esse monstrinho aqui, né? Você vê uma fórmula e, nossa, mas aí está complicando. Não, calma que a gente já vai simplificar. Ó, tá? Variação de velocidade sobre o tempo, que é a aceleração, né? Isso aqui é tudo aceleração, né? Que está entre parênteses, vezes o intervalo de tempo, que é lá da formulinha do impulso. Tá? Então está se mantendo aí. E aqui, ó, no final, o que, que ele vai fazer? Ele vai simplificar o ΔT com o ΔT. E aí, o resultado, olha, gente, preste atenção, ó. Impulso vai ser massa vezes variação de velocidade, né? Que é o ΔV, né? Que a gente tem ali, ó. E olha o teorema do impulso, né? Como que ele se resume aqui, gente. Tá, ó. Se o impulso acabou ficando, ó, massa vezes velocidade final, menos massa vezes velocidade inicial, é a variação de velocidade que nós tínhamos, tá? E lembrando que a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, olha o teorema do impulso, ó. O impulso ele vai ser simplesmente a variação da quantidade de movimento, tá? Ou seja, o impulso vai ser a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá, gente? Então, anotem, né? Principalmente nessa parte final aqui, ó, tá bem legal, ó. O impulso vai ser a variação da quantidade de movimento, tá? Então, nós temos aí uma relação, né? Uma relação entre essas duas grandezas. Não podemos dizer jamais, né, que impulso é igual a quantidade, não. Né? O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Tá? Então, está bem claro aqui no finalzinho a equação que nós temos que ter. Entenderam, gente? Então, tá? Hoje, né, eu queria estar apresentando aí para vocês, tá? A gente está começando esse capítulo aqui no nosso material, e aí, né, nas próximas aulas aí, né, na semana que vem, vou continuar falando aí sobre este capítulo, mas vou falar um pouquinho aí das colisões, né, os tipos de colisões, os mais comuns que tem nos exercícios, não é? Até chegarmos aí também numa situação aí de um teorema bastante conhecido, né, que é o princípio da conservação aí de movimento, que eu vou falar aí na próxima aula, tá? Então, é isso, tá, gente? Tá, que nós temos hoje aqui, hoje é mais curtinho aí, ok? E aí, sempre, né, acompanhando aí, tá, gente? Façam aí as anotações, eu acho que é importantíssimo aí vocês acompanharem aí sempre essas aulinhas curtinhas, né, mas são importantes, tem um resuminho aí do que eu preciso realmente saber. E, e aí também, né, sempre estar fazendo aí os exercícios, né, gente? A gente passa depois, terminando aí um certo capítulo, aí a gente passa, né, algumas atividades. Então, façam sempre, né, as atividades aí para que a gente possa verificar, né, se realmente estão entendendo, estão acompanhando aí todo o assunto, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje é isso aí, tá? Boa semana para todos, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.